Hoje vamos falar sobre uma das cardiopatias congênitas mais comuns na prática clínica e também no ecocardiograma, a comunicação interventricular. É impressionante como um defeito aparentemente simples pode gerar tantas perguntas. Onde exatamente está a comunicação? Qual o impacto hemodinâmico e quando ela é realmente preocupante? E o que fazer quando ela aparece pela primeira vez em um adulto? E para conversar sobre isso, eu trouxe uma especialista em ecocardiografia pediátrica, que tem uma capacidade incrível de explicar conceitos complexos de forma clara, a doutora Mariana Carvalho. Ela é cardiopediatra e é cardiografista, coordenadora da pós-graduação em ecocardiografia pediátrica da ECOP. Atua no Real Hospital Português de Pernambuco, no Instituto de Coração de Pernambuco e na Cardioped Recife, com foco na ecocardiografia pediátrica e cardiopatias congênitas. Doutora Mariana, é um prazer ter você aqui conosco. Espero que você se divirta aqui no podcast, porque eu tenho muito prazer em ter você aqui e a gente vai aprender muito com você, eu tenho certeza. Oi, Bárbara. Oi, pessoal. Minha gente, que coisa boa esse convite. Na verdade, dividir o palco, né, com Bárbara, que já é aí uma grande oportunidade, e passar por um podcast tão bacana, por onde tantas pessoas que fizeram parte da minha formação e fazem parte até hoje, né, das nossas consultas e referências diárias. Caramba, na verdade é uma grande honra. Bárbara, muito obrigada pelo convite, querida. E vamos embora falar daquilo que eu amo fazer na vida, que é falar sobre cardiopatias congênitas. Bem, doutora Mariana, vamos começar pelo básico. Antes de entrarmos nas nuances do ecocardiograma, a gente vai começar pelo conceito. Quando a gente fala em comunicação interventricular, o que exatamente a gente está descrevendo do ponto de vista anatômico e fisiológico? Explica pra gente. Então, quando a gente fala de CIV, a sigla ela é bem autoexplicativa, né? Uma comunicação interventricular. Ou seja, há de alguma forma, seja no septo membranoso ou no septo muscular, a comunicação entre ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Do ponto de vista muito prático, o que é que a gente tem que pensar? O ventrículo esquerdo, ele é um ventrículo submetido a altas pressões, afinal de contas, ele é um ventrículo sistêmico. Enquanto o ventrículo direito, a gente espera que seja um ventrículo que trabalhe com pressões mais baixas, afinal de contas, ele é o ventrículo conectado ali à nossa árvore pulmonar. Então, quando a gente pensa nos dois ventrículos, a gente tem um ventrículo absurdamente forte quando a gente pensa de pressões, e um ventrículo que a gente espera que esteja com as pressões muito mais baixas. Então, a cada sístole, a gente tem aí um jogo de forças em que o ventrículo esquerdo ele acaba ganhando. Por que que ele ganha? Porque ele tem uma pressão muito mais alta. Então, a cada sístole ventricular, eu tenho na contração ventricular pressões elevadas do lado esquerdo, empurrando, portanto, o fluxo para dentro do lado direito, uma vez que as pressões são mais baixas. É física, né? E aí, o que é que a gente tem? A gente tem um fluxo aumentado indo em direção aos pulmões, e é por isso que a gente utiliza uma das classificações da CIV como uma cardiopatia de hiperfluxo. Então, vamos começar pelo começo, literalmente, classificando a CIV. Então, a CIV, gente, cardiopatia congênita, a gente não usa uma única classificação no mundo, tá bom? Então, a gente vai classificar ela quanto ao fluxo pulmonar, e aí a gente tem que lembrar que as cardiopatias podem ser de hipofluxo, um exemplo é a estenose pulmonar, de hiperfluxo, opa, aqui a gente já aparece a nossa CIV, e para quem faz a parte de cardiologia adulto, não esquecer da CIA, cardiopatia mais comumente identificada nessa faixa etária. E a gente pode ter pacientes de normofluxo, como, por exemplo, um paciente ali com membrana subaórtica, estenoses aórticas. Esses pacientes tendem a ter normofluxo pulmonar. Então, quando a gente pensa em fluxo pulmonar, eu classifico em hiper ou normo. Então, a CIV seria uma cardiopatia de hiperfluxo pulmonar. A segunda classificação que a gente utiliza rotineiramente são as cardiopatias divididas em simples e complexas. Habitualmente, as cardiopatias simples são aquelas que eu tenho um só defeito e que habitualmente ali uma cirurgia ela vai dar conta do recado. Então a gente tem as CIAs, a gente tem as CIVs, a gente tem os canais arteriais. Em contrapartida, as cardiopatias complexas, elas são uma associação de defeitos. Então, se você pensa, por exemplo, na tetralogia de Fallot, o próprio nome diz tetra, né? São 4 defeitos. Uma dupla via de saída do ventrículo direito. Então, veja como a gente já fala em muito mais defeitos. Associação de defeitos ou necessidade de mais de uma cirurgia ao longo da vida, a gente já chama de cardiopatias complexas.
E a última das classificações, a gente fala de acordo com a direção de fluxo, vamos entender assim, se tem cianose ou se não tem cianose. Então, se eu tenho fluxo da esquerda para a direita, Shantes esquerda-direita, são cardiopatias que elas serão acianóticas. As cardiopatias obstrutivas, elas também são acianóticas. Quando é que eu tenho cianose? Quando eu tenho fluxo das cavidades direitas de alguma forma chegando à aorta. Seja porque eu tenho uma aorta que cavalga e na hora, por exemplo, ali da sístole, na tetralogia de Fallot, o fluxo do VD ganha a aorta. Opa, acabei de falar. Fluxo de cavidades direitas ganhou a aorta, cianose. HP. HP faz com que a gente aumente a pressão das cavidades direitas e inverta o shunt. Isso também traz cianose. Então, gente, cianose é, de alguma forma, fluxo de cavidades direitas ganhando a aorta, tá? Então, é um sangue pouco oxigenado ganhando a nossa circulação sistêmica. Então, a CIV, ela é uma cardiopatia, vamos classificar ela acianogênica, de hiperfluxo, e é uma cardiopatia simples por se tratar só de um defeito. Então, ela é uma cardiopatia que está localizada no septo e que ela tende a levar mais fluxo para o pulmão. Ótimo. Então tá bom. Então, depois de identificar a comunicação interventricular, a pergunta que sempre aparece no laudo é: qual o tamanho dessa CIV? E eu te pergunto, como fazemos então a avaliação do tamanho do CIV ao ecocardiograma? Existe algum critério prático que ajuda a classificar essa CIV como pequena, moderada ou grande? Explica pra gente. Então, quando a gente fala de CIV, a sigla ela é bem autoexplicativa, né? É uma comunicação interventricular. Ou seja, há de alguma forma, seja no septo membranoso ou no septo muscular, a comunicação entre ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Do ponto de vista muito prático, o que é que a gente tem que pensar? O ventrículo esquerdo, ele é um ventrículo submetido a altas pressões, afinal de contas, ele é um ventrículo sistêmico. Enquanto o ventrículo direito, a gente espera que seja um ventrículo que trabalhe com pressões mais baixas, afinal de contas, ele é o ventrículo conectado ali à nossa árvore pulmonar. Então, quando a gente pensa nos dois ventrículos, a gente tem um ventrículo absurdamente forte quando a gente pensa de pressões, e um ventrículo que a gente espera que esteja com as pressões muito mais baixas. Então, a cada sístole, a gente tem aí um jogo de forças em que o ventrículo esquerdo ele acaba ganhando. Por que que ele ganha? Porque ele tem uma pressão muito mais alta. Então, a cada sístole ventricular, eu tenho na contração ventricular pressões elevadas do lado esquerdo, empurrando, portanto, o fluxo para dentro do lado direito, uma vez que as pressões são mais baixas. É física, né? E aí, o que é que a gente tem? A gente tem um fluxo aumentado indo em direção aos pulmões, e é por isso que a gente utiliza uma das classificações da CIV como uma cardiopatia de hiperfluxo. Então, vamos começar pelo começo, literalmente, classificando a CIV. Então, a CIV, gente, cardiopatia congênita, a gente não usa uma única classificação no mundo, tá bom? Então, a gente vai classificar ela quanto ao fluxo pulmonar, e aí a gente tem que lembrar que as cardiopatias podem ser de hipofluxo, um exemplo é a estenose pulmonar, de hiperfluxo, opa, aqui a gente já aparece a nossa CIV, e para quem faz a parte de cardiologia adulto, não esquecer da CIA, cardiopatia mais comumente identificada nessa faixa etária. E a gente pode ter pacientes de normofluxo, como, por exemplo, um paciente ali com membrana subaórtica, estenoses aórticas. Esses pacientes tendem a ter normofluxo pulmonar. Então, quando a gente pensa em fluxo pulmonar, eu classifico em hiper ou normo. Então, a CIV seria uma cardiopatia de hiperfluxo pulmonar. A segunda classificação que a gente utiliza rotineiramente são as cardiopatias divididas em simples e complexas. Habitualmente, as cardiopatias simples são aquelas que eu tenho um só defeito e que habitualmente ali uma cirurgia ela vai dar conta do recado. Então, a gente tem as CIAs, a gente tem as CIVs, a gente tem os canais arteriais. Em contrapartida, as cardiopatias complexas, elas são uma associação de defeitos. Então, se você pensa, por exemplo, na tetralogia de Fallot, o próprio nome diz tetra, né? São 4 defeitos. Uma dupla via de saída do ventrículo direito. Então, veja como a gente já fala em muito mais defeitos. Associação de defeitos ou necessidade de mais de uma cirurgia ao longo da vida, a gente já chama de cardiopatias complexas. E a última das classificações, a gente fala de acordo com a direção de fluxo, vamos entender assim, se tem cianose ou se não tem cianose.
Então, se eu tenho fluxo da esquerda para a direita, shunts esquerda-direita são cardiopatias que elas serão acianóticas. As cardiopatias obstrutivas, elas também são acianóticas. Quando é que eu tenho cianose? Quando eu tenho fluxo das cavidades direitas de alguma forma chegando à aorta. Seja porque eu tenho uma aorta que cavalga e na hora, por exemplo, ali da sístole, na tetralogia de Fallot, o fluxo do VD ganha a aorta. Opa, acabei de falar. Fluxo de cavidades direitas ganhou a aorta, cianose. HP. HP faz com que a gente aumente a pressão das cavidades direitas e inverta o shunt. Isso também traz cianose. Então, gente, cianose é, de alguma forma, fluxo de cavidades direitas ganhando a aorta, tá? Então, é um sangue pouco oxigenado ganhando a nossa circulação sistêmica. Então, a CIV, ela é uma cardiopatia, vamos classificar ela, acianogênica, de hiperfluxo, e é uma cardiopatia simples por se tratar só de um defeito. Então, ela é uma cardiopatia que está localizada no septo e que ela tende a levar mais fluxo para o pulmão. Ótimo. Então tá bom. Então, depois de identificar a comunicação interventricular, a pergunta que sempre aparece no laudo é: qual o tamanho dessa CIV? E eu te pergunto, como fazemos então a avaliação do tamanho do CIV ao ecocardiograma? Existe algum critério prático que ajuda a classificar essa CIV como pequena, moderada ou grande? Explica pra gente. A CIV, bem como a CIA, elas são estruturas que a gente tem que pensar que elas são elípticas. Então, você precisa ter muito cuidado para você não subestimar. Às vezes, aquela CIV que você pega uma medida, poxa, é uma CIV pequena, mas tem tanta repercussão, tanta dilatação de cavidades esquerdas, o que é que está acontecendo? Bom, sendo a CIV uma estrutura elíptica, você deve tentar, se possível, de 2 a 3 medidas no eco. Então, eu habitualmente pego, vamos pensar nas mais comuns, central perimembranosa, via de saída. Eu pego medida nos 5 câmaras, eu pego medida no eixo longo e eu pego medida no eixo curto. Sempre. Não, gente, às vezes a janela tá uma porcaria, às vezes o paciente não colabora, às vezes eu só consigo uma medida. Mas na medida do possível, tentem colocar no laudo mais de uma medida. E aí, como é que eu faço isso? Por exemplo, CIV central perimembranosa, faz de conta que eu medi 5 e 10, né? Uma elipse. Então, CIV central perimembranosa, medindo 5 por 10. Eu uso literalmente o xizinho no meio, 5 por 10. Porque o cirurgião que bateu o olho, ele vai ver que ela é menor vista em um determinado ângulo, mas a depender da posição, ela torna-se maior. Então, por exemplo, centrais perimembranosas, a gente mede nos 5 câmaras e no eixo curto. A gente mede dentro. Via de saída, eu meço nos 5 câmaras, no eixo longo e no eixo curto. 4 câmaras é que é mais restrito. O 4 câmaras a gente acaba medindo realmente ali, basicamente no apical 4 câmaras. Sempre bordo, tá, gente? Dentro. E quando a gente vai medir, por exemplo, a perimembranosa ou a duplamente relacionada, pensem com a cabeça do cirurgião. Qual vai ser a estrutura que eu uso como marco para medir? Então, é sempre o topo do septo e o anel aórtico. Você tem que pensar até onde o PET vai. Então, ele vai ali até a bordinha, como se fosse do coronariano direito. Então, essas são as medidas que a gente tem que colocar. Independente da classificação, tentar sempre mais de uma medida. Uma outra coisa que a gente utiliza de uma forma prática é a comparação da CIV com o anel aórtico. Então, a gente meio que classifica em pequena, moderada e importante a depender do tamanho da aorta em relação ao anel. Então, se o maior tamanho da CIV for até 1/3 do tamanho do anel da aorta, a gente considera como pequena. Se for até 2/3, a gente considera como uma CIV moderada. Mas se ela for maior do que 2/3, né, quanto mais próximo ao tamanho total do anel, maior essa CIV vai ser. Né? E aí, lembrando que além de dizer o tamanho, além de dizer a localização, além de dizer os bordos, a gente também tem que tentar trazer para o clínico e para o cirurgião as repercussões hemodinâmicas dessa CIV. Excelente a pergunta, Bárbara, porque isso é uma dúvida, assim, muito frequente, né? Então, a CIV, assim como o canal arterial, assim como os defeitos de septo, eles são chances que a gente classifica como pós-tricuspídeos. E como qualquer shunt pós-tricuspídeo, o que a gente tem são repercussões de cavidades esquerdas. Então, o que é que você precisa trazer no seu laudo de CIV?
Tamanho de cavidades esquerdas, não tem como. Então, um volume de átrio esquerdo, um diâmetro anteroposterior do átrio esquerdo, diâmetros de ventrículo esquerdo. Então, isso é uma das avaliações que a gente utiliza, sim, para falar de repercussão hemodinâmica. É a dilatação das cavidades esquerdas. Tem outras situações? Tem outras situações. Então, por exemplo, o cálculo do QPQS, né? Porque o QPQS, nada mais, nada menos do que ele é uma letra grega que vem do fluxo. Então, ele QP é fluxo pulmonar, é uma razão do fluxo pulmonar pelo fluxo sistêmico. Se a gente pensa no coração como uma bomba fechada, o QPQS ele vai ser próximo a 1. Claro, são medidas manuais, então a gente tolera uma variância de 0,8 até 1,1, mais ou menos. Mas quando a gente calcula o QPQS, né, que a gente infere isso daí, a gente está dizendo o quanto de fluxo a mais está indo para o pulmão comparado ao fluxo sistêmico. E a gente tem que lembrar, lá atrás, que você me perguntou, né, para falar um pouco do conceito da CIV, em que eu falo que a CIV ela é uma cardiopatia de hiperfluxo. Então, quanto maior o QPQS, mais encharcado esse pulmão vai estar. Consequentemente, esse paciente vai ser mais sintomático, mais cansado, mais insuficiência cardíaca, mais dificuldade de ganho de peso. Então, tudo isso faz parte das repercussões hemodinâmicas, dilatação de cavidades esquerdas e aumento do fluxo pulmonar. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que esses pacientes submetidos de forma muito crônica a esse hiperfluxo, eles começam a sofrer uma alteração do endotélio vascular pulmonar e a médio e longo prazo, principalmente nas CIVs duplamente relacionadas, eles podem fazer hipertensão pulmonar. E aí entra um dado muito importante que eu sempre coloco no eco e todo mundo tem que colocar, que é o Doppler. O Doppler contínuo, porque a gente espera que tenha alta velocidade, VEVD. Onde é que a gente vai adquirir? Depende da localização da CIV. Se a gente fala em medida de estrutura, gente, a gente tem que estar sempre o mais perpendicular possível. Mas a avaliação do Doppler, a gente sabe que as máquinas, elas devem estar o mais alinhado possível com o fluxo. Então você, ao final do seu exame, você vai ver, pô, onde é que eu consigo colocar melhor aqui o meu Doppler contínuo que eu não esteja tão perpendicular? Pelo contrário, que eu esteja muito bem alinhado. Raciocina aqui comigo. Se eu estou, por exemplo, num par external eixo longo, vê que legal. A gente vai ver o fluxo em vermelho, indo do VE para o VD, então ele se aproxima do transdutor. E ali, seja ela via de saída, seja ela perimembranosa, costuma ser um excelente lugar para a gente poder adquirir o Doppler. Eu vou estar bem alinhado com o Doppler e, consequentemente, eu não vou subvalorizar o número que ele vai me dar. E o que é que o gradiente VE-VD vai me dar? Ele não me dá repercussão hemodinâmica da CIV, gente. O gradiente VE-VD, ele vai me dar informações muito mais sobre pressão pulmonar. A gente está falando de uma CIV simples, sem estenoses pulmonares, ok? Então, vamos fazer de conta que o gradiente VE-VD deu 90. É um paciente adulto, antes de fazer o eco, você aferiu a pressão dele lá na sua recepção e foi 120. Então, 120, que foi a pressão sistólica do paciente, de maneira indireta, ela acaba sendo a pressão do ventrículo esquerdo. Se eu sei que VE menos VD, que foi o meu Doppler contínuo, deu 90, é só eu aplicar a minha fórmula matemática. VE menos VD é igual a 90, eu aferi a pressão, então a pressão sistólica é a pressão do VE, logo a pressão do VD, consequentemente a da artéria pulmonar vai ser 30, 120 menos 90. E aí você manda esse paciente voltar daqui a 3 meses, mas ele sumiu. Ele volta 2 anos depois. A CIV está do mesmo tamanho, só que agora você já não pega mais um gradiente de 90, você pega um gradiente de 40. O que aconteceu com esse paciente? Ele continua com 120, 130 de sistólica, só que o gradiente caiu. Como o gradiente caiu, a primeira coisa que você tem que pensar é que se eu reduzir o delta, significa que a pressão do ventrículo direito subiu. Então, o gradiente VEVD, gente, quanto mais alto, melhor. Gradiente VEVD baixo, ou é hipertensão pulmonar, socorro Deus e corre, aí óbvio, você vai inferir outras coisas, você vai fazer o TAC, você vai ver se tem entalhe mesosistólico, você vai dividir o TAC pelo tempo de ejeção no paciente taquicárdico, mas um gradiente baixo
ou ele é hipertensão pulmonar, né, evoluindo, ou são CIVs tão pequenas que eu brinco que as hemácias passam de lado, de mãos dadas, né, que praticamente não geram um gradiente. E aí você vai olhar o todo. A CIV é muito pequena, o gradiente é baixo porque não tem realmente fluxo passando. Mas não, a CIV é grande, você está vendo que a CIV é grande, tem outros achados, né, para você pensar em HP. Então, esse paciente, ele progressivamente também vai ter gradientes mais baixos. Então, repercussão hemodinâmica, dilatação de cavidades esquerdas e aumento de fluxo pulmonar, que eu posso inferir através do cálculo do QPQS, e repercussão do ponto de vista pulmonar, gradiente VEVD. Quanto maior o gradiente, melhor para o paciente, quanto menor, ou esse paciente está fechando a CIV, ela já está bem pequenininha, ou o paciente está evoluindo com hipertensão pulmonar. E aí usem outras medidas, né, gente? Usem aí o Doppler da tricúspide, que eu quero fazer um adendo no Doppler da tricúspide, já já a gente fala sobre ele. E use TAC e outras informações mais que vocês possam fazer para a estimativa de hipertensão pulmonar. Deixa só eu fazer um adendo aqui, né, a respeito do fluxo da tricúspide. Não é incomum, eu já recebi, eu acho que facilmente, 2 ou 3 crianças em que imagina que a CIV, ela tá ali, perimembranosa, então ela tem, às vezes, um jato direcionado para a válvula tricúspide. E aí cria algum refluxo tricúspide, você tem um refluxo tricúspide, e quando você passa o Doppler contínuo por ali, você acaba pegando e achando que é uma PSAP elevada, quando, na verdade, é um gradiente do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Então, é um gradiente alto por conta da CIV, e a gente tem que ter cuidado para não confundir com paciente com hipertensão pulmonar. Então, pacientes com CIVs perimembranosas, cuidado com o Doppler da tricúspide que sugerem HP. Não estou dizendo que não é para valorizar. Eu só estou dizendo que chequem outras informações. Então, se você tem uma CIV, passou o Doppler na tricúspide, pegou o que você julga ser uma PSAP alta, vai em busca de outras informações. Septo interventricular lá no eixo curto está retificando em sístole, tem um TAC encurtado, tem entalhe mesosistólico, tem uma PMAP elevada ali pelo refluxo da pulmonar, ainda que fisiológico. Por que, gente, isso? Porque quando a gente passa o Doppler contínuo, às vezes a gente contamina o fluxo da tricúspide com o jato da CIV, tá? Então tem um pouco de parcimônia e chequem sempre o exame como um todo. Lembrem que o eco ele não é um exame de uma janela só. Está ótimo. Então agora eu vou te perguntar sobre um termo muito utilizado nos laudos, que é o de CIV restritiva, mas nem sempre esse conceito é muito bem compreendido. Doutora Mariana, o que significa exatamente uma CIV restritiva do ponto de vista fisiológico e ecocardiográfico? E como que o gradiente do jato do Doppler nos ajuda a entender se aquela comunicação está sendo limitada pela pressão ventricular? Veja, quando a gente fala de uma CIV restritiva, a CIV restritiva ela acaba sendo muito mais um conceito hemodinâmico do que um conceito anatômico propriamente dito. Mas o próprio nome já diz, né? A CIV restritiva é uma CIV pequena que acaba tendo uma limitação de fluxo de sangue. Como é que eu faço? Tem algum ponto de corte específico? Que tamanho de CIV ele acaba sendo ali restritivo ou não? A gente não vai ter nada que feche numericamente uma CIV restritiva. Mas o que habitualmente é uma CIV restritiva, principalmente para os adultos? Porque criança é difícil a gente falar em tamanho, porque às vezes eu tenho um bebê de 1 quilo com uma CIV de 3 milímetros, e uma CIV de 3 milímetros para ele, ela é imensa. Mas no adulto, o que é que a gente pensa de uma CIV restritiva? Primeiro que a CIV restritiva, elas são CIVs pequenas, habitualmente até 4 milímetros, e eu não vou ter repercussão hemodinâmica. Então, as cavidades, elas serão de tamanhos normais, eu não vou ter aumento do QPQS, eu não tenho fluxo aumentado para o pulmão, e na maioria das vezes, eu tenho um defeito pequeno com um gradiente muito alto. Só para vocês conseguirem pensar aí no que eu estou querendo dizer, sabe uma bola de sopro quando a gente enche lá para o aniversário? Aqui no Nordeste é bola de sopro, eu acho que em São Paulo eu chamava bexiga. Quando você enche a bola de sopro, que você somente solta ela antes de amarrar, o ar sai com muita facilidade, você não ouve barulho nenhum, ela vai murchar, vai cair no chão e tudo certo.
Mas se você pega essa mesma bola de sopro e você puxa o biquinho, criança adora fazer isso, né? Você reduziu por onde o ar sai e você passa a ouvir um grande barulho. É um barulho bem irritante, né? Parece um apito. Então, isso é mais ou menos o conceito da CIV restritiva. Habitualmente são CVs pequenas, que não vão ter repercussão hemodinâmica, que não levam à hipertensão pulmonar e que, por serem pequenas demais, eu tenho um fluxo passando ali em alta velocidade. Consequentemente, tende a ter gradientes muito altos. São gradientes de 80, de 90, de 100. Tem cuidado, que às vezes a gente pega CIVs tão pequenas, 1, 2 milímetros, que a gente pega, traça ali o Doppler contínuo, mas por ela ser muito pequena, a gente não consegue alinhar legal e, consequentemente, o gradiente acaba ficando baixo. Mas em termos de conceito, é isso. CIVs restritivas são aquelas que são pequenas, habitualmente menores do que 4 milímetros, que não trazem repercussão hemodinâmica, que não levam à hipertensão pulmonar, que não trazem sintomatologia, mas que sopram pra caramba. Então, ela é aquela CIV pequena, mas que faz uma zoada. E aí, às vezes, eu vou explicar para as mães, porque eu tô falando que essa IV é pequena e tudo, mas doutora, a pediatra diz que sopra tanto. Aí eu costumo brincar com elas assim, ó. Você conhece aquele cachorro pincher, que é bem pequenininho? E aquele labrador, que é um bem grandão? Então, o pincher é pequeno. E o labrador é imenso. Qual é o cachorro que mais aperreia a vida do cidadão, que mais faz zoada? É o pincher, gente. Ele é pequeno. Ele faz zoada e não faz pouca. Então, eu costumo brincar muito com as mães, né, sobre isso, que as CIVs restritivas, elas são que nem o pincher. Elas fazem muito barulho, mas elas não vão trazer nenhuma repercussão, nem de manifestação clínica, nem para o próprio coração, habitualmente menores do que 4 milímetros e com gradientes elevados. O que não significa que, se a CIV for muito pequena, você vai pegar um gradiente baixo, porque você não vai ter fluxo para gerar esse gradiente. Gente, só uma informação aqui que eu acho que cabe. O fato dela ser restritiva não exime a questão de risco de risco de endocardite. Uma CIV, independente do tamanho, ela tem risco 6 vezes maior de endocardite do que uma pessoa sem CIV. Então, são pacientes que devem ficar com a orientação de cuidado com higiene bucal, né? E você deixar esse paciente orientado quanto à profilaxia, quimioprofilaxia, antes de procedimentos invasivos. Tá? Então, é isso. Recapitulando aqui, as CIV restritivas são defeitos muito pequenos, sem repercussão, que geralmente sopram pra caramba e tendem a ter dopplers muito elevados, de gradientes muito altos. Porém, quando ela é muito, muito, muito pequena, esse gradiente baixo pode estar presente. Bom, Mariana, que incrível, hein? E eu vou continuar te desafiando com perguntas assim, do nosso dia a dia. Então vamos lá. Outro cenário desafiador, então, é quando a gente vê um pequeno jato no septo, e aí surge a dúvida: será que a gente está diante de uma CIV verdadeira ou de outro fenômeno Doppler? Então, a minha pergunta é: quais são as principais armadilhas ecocardiográficas que podem, então, simular uma CIV? Explica pra gente. Caramba, essa pergunta realmente é auspiciosa, hein? Bom, gente, a gente tem que ter cuidado, do mesmo jeito que eu comentei um pouco mais acima, a questão da CIV podendo contaminar o fluxo da tricúspide, a gente também tem que ter cuidado para a gente pegar uma insuficiência tricúspide e não laudar como uma CIV. Primeiro que eu volto para a informação, eco não é exame de uma janela só. Se você tem CIV, você tem que conseguir reproduzir ela em mais de uma janela, né? Uma outra coisa que é muito importante é você estar atento a se passa de um lado para o outro. Então, por exemplo, se você pensa ali, o paciente tem uma CIV central perimembranosa bem alto, dirigido para a tricúspide. Você tem que encontrar ela no eixo longo e no eixo curto. Se não encontrou, você criou essa imagem lá embaixo com o refluxo da tricúspide. Uma outra coisa que pode confundir, quando você pega aqueles ventrículos mais hipertrabeculados, né? Geralmente nas miocardiopatias a gente vê mais trabeculação, e aí a gente fica na dúvida se esse fluxo realmente ele é uma CIV verdadeira ou se ele é ali um fluxo no meio das trabeculações. Gente, para ser CIV, ele tem que ser transeptal. Em todas as sístoles, ele tem que passar de um lado para o outro. Habitualmente, VEVD,
né? Mas por que que ele pode ser VDVE? Ele pode ser uma estenose pulmonar crítica, ele pode ter hipertensão pulmonar, mas o que eu tenho que ter é fluxo que vai de um lado para o outro. Uma outra coisa que confunde, IAO, minha gente, às vezes você tem aquele paciente num pós-op de falou, que a aorta fica meio torta, direcionada assim para o septo. E aí tem IAO, e você fica na dúvida se é uma CIV residual ou se é uma insuficiência aórtica. Olha o Doppler. IAO, gente, é fluxo diastólico. CIV é fluxo sistólico. Então a gente tem que ter muito cuidado para não confundir as informações. Então, o que é que pode simular CIVs? Insuficiência aórtica, trabeculações. Às vezes até você cria ali com cor mais baixa, né, um limite de Nyquist mais baixo, insuficiência aórtica. Tudo isso pode simular uma CIV. Mas o que é que eu preciso para fechar a CIV? Ponto número 1, checar em pelo menos 2 planos, porque eu preciso que essa CIV seja reprodutível. Ponto número 2, eu preciso ver o fluxo passando de um lado para o outro, habitualmente VE-VD. Ponto número 3, definir em que fase do ciclo ela está. É sistólico ou é diastólico? Ponto número 4, passa o Doppler, gente, vê se tem gradiente. Então, essas são as informações mais importantes, né, para a gente poder ter certeza que tem uma CIV. Lembrando que nem todo jato no septo é CIV, né? Como eu falei agora há pouco, da IAO, da insuficiência tricúspide. Então, vamos atrás desses detalhes. Ele tem que ser transeptal, ele tem que ser na sístole, ele tem que reproduzir em mais de uma janela e você passar o Doppler e perceber que ali realmente tem fluxo. Bem, então vamos continuar, doutora Mariana. Eu sei que é um podcast longo, mas assim, tem muita dúvida inerente a esse assunto, então vamos continuar. A gente sabe então que muitas CIVs podem fechar então espontaneamente ao longo da infância, certo? Então, do ponto de vista ecocardiográfico, existem características então que sugerem maior probabilidade de fechamento espontâneo de uma CIV? Quais são os sinais ao eco que indicam que a comunicação está começando a causar remodelamento cardíaco ou aumento do fluxo pulmonar ao longo do tempo? Menina, eu passaria horas falando sobre isso. O tema gostoso, difícil e desafiador. Como é que pode, né? Uma coisa que tá tão no dia a dia da gente e seguir tão difícil, né? Bora ver se as pessoas vão ter paciência de ouvir. Então, vamos lá. Como é que eu penso que essa CIV, por exemplo, ela tá evoluindo com sinais de que ela pode fechar de forma espontânea? Ela pode fechar de forma espontânea, principalmente as custas de tecido subvalvar da tricúspide, que você vai encontrar em algumas literaturas, como o Windsock, fazendo menção biruta. Biruta é aqueles negócios que ficam em cima de prédio para direcionar o vento para o helicóptero pousar. Então, quando você começa a ver, por exemplo, muita cordoalha, muito tecido acessório, que você olha, parece mesmo uma biruta. Você vê a boquinha da CIV, mas você vê um afunilamento, um estreitamento dentro do ventrículo direito, de maneira que você tem um orifício real, mas você tem um orifício efetivo. Hoje mesmo, por coincidência, eu fiz uma CIV, que a base da CIV media 4,7. É uma criança de 2 para 3 anos. E aí, com um monte de tecido subtricuspídeo por ali, o orifício efetivo dela era de 2,2 milímetros. Então, veja, 4,7 é a CIV de nascença, né, brincando dessa forma. E aí, quando você tem esse windsock, esse aneurisma, às vezes, do septo interatrial, às vezes o próprio coronariano direito, aqui mora o perigo, gente, o coronariano direito às vezes tenta ocluir. Aí dá ruim, porque o paciente evolui com IAO e a CIV, ainda que pequena, quando evolui com insuficiência aórtica, é uma das indicações da gente pensar em abordagem de intervenção, tá? Então, cuidado com as insuficiências aórticas. A CIV pode ser pequena, mas se você acompanha e apareceu IAO, gatos no telhado pela possibilidade de intervenção. Mas voltando, quando você vê que tem um monte de tecido subtricuspídeo e ele fica se balançando, fica um langanho ali no ventrículo direito, reduzindo o orifício efetivo da CIV, nesses casos a chance dela fechar é muito grande. Então, de fato, isso é um bom marcador. Tá? Uma outra coisa que a gente fica atento, né? Só pensando assim na evolução da pressão pulmonar, é quando a gente passa a ter realmente uma queda do gradiente de forma progressiva,
e o encurtamento do TAC. Então, esse é um paciente também que a gente precisa estar mais atento. Tá? Então, há possibilidade de fechar. As CIVs musculares, 80% se fecha ainda na infância. Muitas vezes as CIVs vistas ao eco fetal, quando a gente vai fazer o primeiro exame do bebê, o bebê já não tem mais a CIV muscular. E as CIVs perimembranosas, que também correspondem a 80% das CIVs que não se fecham tão precoce, grande parte pode se fechar. Há literaturas que trazem até 2 anos, há literatura que trazem até 5 anos. Depois disso, ela pode até seguir pequena, mas fechamento espontâneo num adulto já é algo bem mais improvável. Uau! Então, para finalizar, bem, às vezes a história fica ainda mais interessante, então, doutora Mariana, quando a gente encontra uma comunicação interventricular em um adulto que nunca teve um diagnóstico prévio. Então, quando uma CIV é diagnosticada incidentalmente em um adulto assintomático, qual que costuma ser a conduta? Quando podemos acompanhar simplesmente ambulatorialmente? Em quais situações a gente deve pensar em investigação adicional ou fechamento? Explica para a gente. Caramba, nos dias de hoje chega a dar medo pensar que um paciente pode chegar na vida adulta, né, sem o diagnóstico da CIV. O da CIA eu dou até o desconto, porque como a CIA ela é uma cardiopatia silenciosa, ela pode passar despercebida. Mas a CIV habitualmente ela dá muito sopro, ela dá sintomatologia. Então vamos fazer de conta que realmente esse paciente teve um diagnóstico agora na vida adulta. O que é que eu preciso checar? Primeiro que qualquer medicação que eu faça, do ponto de vista CIV, ela é muito mais sintomática. Então, se você pega um paciente em insuficiência cardíaca, você vai tratar a insuficiência cardíaca como de qualquer paciente. Então, você vai reduzir pré-carga, você vai reduzir pós-carga, você vai otimizar a frequência cardíaca. Tudo isso para controle de sintomas, porque a gente sabe que nenhuma medicação que a gente faça vai fechar essa CIV, certo? Porém, quais são as indicações da gente fechar a CIV? Se você faz o eco e você encontra repercussão hemodinâmica, volto para minha repercussão hemodinâmica de sempre. Dilatação de cavidades esquerdas e sinais de hiperfluxo pulmonar. Raio-X, como é o raio-X desse paciente? Tem muito fluxo, tem aumento da área cardíaca, muitas vezes a gente faz até luxação do bronquifonte esquerdo, por aumento, né, ali de átrio esquerdo. Então, esse paciente, ele deve ser indicado, sim, fechamento. Hoje em dia, principalmente para paciente que tem convênio, a gente tem aí as próteses disponíveis pelo SUS, ainda não é uma realidade, né, tão fácil a questão da oclusão percutânea das CIVs. Mas várias CIVs hoje já podem ser fechadas por prótese. O que é que eu chamo a atenção que você tem que ter cuidado no adulto? É que como ela é uma doença que leva à hipertensão pulmonar, para você mandar fechar, você tem que estar muito seguro que o paciente não tem HP. Então, se você suspeita que esse paciente tem hipertensão pulmonar, ou se de fato no eco ele tem hipertensão pulmonar, esse paciente deve ser submetido a cateterismo diagnóstico, não para ver a CIV, porque a CIV você já viu, mas para cálculo de responsividade por uma questão da hipertensão pulmonar mesmo. Porque hipertenso você sabe que ele já é. O que precisa você afastar é a hiperresistência. Um paciente hipertenso pulmonar, a depender da hiperresistência, ele é sim candidato a fechar a CIV e ter qualidade de vida. Porque se a gente não fecha, esse paciente vai evoluir para hipertensão pulmonar e a gente sabe a grande tragédia anunciada que é a hipertensão pulmonar do ponto de vista, gente, qualidade de vida. Então, se esse paciente tem uma CIV, né, moderada, importante, com repercussão hemodinâmica, na ausência de hipertensão pulmonar, vamos fechar essa CIV cirurgicamente ou através de intervenção percutânea. São duas possibilidades. Agora, se a CIV é muito pequena, não tem repercussão, o paciente é assintomático, gente, vida que segue profilaxia para endocardite. Porém, sempre estar atento à hipertensão pulmonar. Nem toda hipertensão pulmonar significa contraindicação formal ao tratamento de fechamento dessa CIV. Manda para o CAT. Se for um paciente que ainda é bem responsivo, fecha. O cirurgião ele vai entrar sabendo que tem hipertensão pulmonar. O anestesista também, ele já vai entrar com algum vasodilatador pulmonar. Comunique no seu pós-operatório que esse paciente tem hipertensão pulmonar. Conversa com o cirurgião, pede para ele fechar a CIV, mas pede para ele deixar uma fenestra, uma válvula de escape para caso de crise de HP. Sem sombra de dúvidas, esse paciente vai se beneficiar.
Então, CIV pequena, assintomático, só segue ainda aqui na vida adulta. Moderadas ou importantes, afasta hipertensão pulmonar. Sem hipertensão pulmonar, trata. Com hipertensão pulmonar, CAT. Se o CAT mostrar que ele é bem responsivo, fecha. Se infelizmente esse paciente já tiver evoluído para uma forma de hiperresistência, a gente não tem muito o que fazer e aí a gente vai manejar a hipertensão pulmonar dele mesmo. Doutora Mariana, que incrível sua aula. Esse tema mostra como o ecocardiograma vai muito além, né, de simplesmente identificar um defeito anatômico. Ele permite entender fisiologia, repercussão hemodinâmica, a evolução clínica da CIV. Doutora Mariana, muito obrigada por aceitar participar do podcast. Foi uma conversa realmente especial. Sua didática impressiona pela clareza, pela forma que você transforma temas complexos em algo acessível e fica muito evidente o cuidado que você tem com o ensino e com a formação de seus alunos. E não é à toa que tantas pessoas me indicaram seu nome para estar aqui conosco. Eu tenho certeza que esse episódio vai contribuir muito para quem nos acompanha e para a formação de tantos colegas que buscam aprender com quem realmente domina o assunto e sabe ensinar. Foi um prazer recebê-la e muito obrigada pela generosidade em compartilhar conhecimento e seja sempre bem-vinda. Poxa, Bárbara, que bacana, como foi legal. Muito, muito legal. Obrigada pelo convite. Para mim, falar sobre cardiopatia congênita realmente é sempre muito mágico, porque por mais que a gente estude, eles continuam sendo sempre desafiadores. Tudo é muito único, tudo é muito individualizado, né? Não é uma receita de bolo, mas é muito legal compartilhar conhecimento. E quando a gente está aqui falando, na verdade, a gente está muito mais aprendendo do que ensinando. Então, eu agradeço você ter feito o convite. Estou me colocando sempre à disposição para quem quiser tirar dúvida, mandar mensagem. E assim a gente segue falando um pouco mais sobre congênito. Quando você tiver algum outro tema que seja solicitado, também pode chamar que a gente grava de novo, porque o objetivo da gente é esse, é que as pessoas saibam manejar por esse Brasilzão afora da melhor forma possível essas crianças, né? Muito obrigada a vocês que tiveram paciência de ficar escutando aqui até o final. Literalmente foi massa. Obrigadão. Um beijo, pessoal. E assim chegamos ao final de mais um episódio do The EcoCast. Espero que vocês tenham encontrado informações valiosas. Lembre-se de seguir nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no Instagram. E compartilhe com seus amigos, colegas e familiares. Até a próxima e continue nos acompanhando.